E Bruna, como é que é a rotina? O que que faz um médico veterinário que atua na perícia criminal? Como é que é a rotina? Como é que é o trabalho? Ó, então, é importante a gente só separar, porque quando a gente fala de perícia, e muita gente, quando eu tenho, como eu tenho o Instagram lá, muita gente pergunta sobre, como é que eu faço para entrar na área de perícia? Tem a perícia em si, né? Ela é a parte técnica. Só que a gente tem as perícias judiciais, que são as perícias cíveis, né? Que são para diversos tipos aí de casos que precisam da justiça para se resolverem. E só que a perícia criminal, ela é diretamente ligada à investigação de crimes. Então, ela é designada pela segurança pública, né, pela Delegacia de Polícia Civil. Então, por exemplo, o que não se enquadra como crime de maus-tratos, não chega para a gente fazer a perícia, Hum, porque existe maus-tratos que não tem crime, né. Eh, Depois a gente pode desenrolar essa ideia melhor, mas legal, assim, não sabia a disso. maioria não, por exemplo, uma coisa que as pessoas não sabem, que ainda nós não fazemos, e eu acredito que por questão de legislação, tudo, eu não sou da área do direito, tá, gente? Eu estou cursando direito para tentar falar isso melhor, mas, de questão da legislação, a doutora Cimeli, que era a delegada da época que eu trabalhava lá, me explicava o seguinte, que para você ter essa questão do crime de maus tratos, você tem que ter a intenção de provocar dor, sofrimento, né, desnecessário ao animal, tudo aquilo que está na resolução do CRMV. Uhum. Tá, então você tem que ter a intenção. Essa intenção, muitas vezes, ela não é muito objetiva, ela tem fatores que são subjetivos, né. Então, por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe, é que, por exemplo, o erro médico, muitas vezes não entra nessa questão de perícia criminal, porque, dependendo da pessoa, né, do delegado, dependendo de quem tiver ali para fazer esse processo, entender se teve ou não intenção, tem que materializar isso, né. Hum, E, por exemplo, o erro médico lá nós não fazemos, nós não essa questão de erro médico, se errou numa cirurgia, se fez uma técnica inapropriada, fez uma medicação que não podia, essas coisas não entra na perícia criminal, ela vai entrar na perícia judicial. Se a aham. pessoa quiser, né, entrar na justiça por reparação de danos morais, materiais, é outra esfera. Mas aí não se entende que teve o crime, a pessoa não vai ser, eh o médico veterinário, ele não vai ser penalizado criminalmente, ainda. Não sei como Uhum. vai ser futuramente, tá. Não sei se também por falta de hoje em dia também, porque a gente não tem efetivo, se a gente for pegar todo tipo de perícia, nós não vamos dar conta. A gente já não dá, porque a gente pega lá o estado todo, né, de Uhum. necrópsia, Nossa, de deve ser exames muita coisa, indiretos. né? Então vocês É trabalhavam bastante. somente com a parte de maus tratos então mesmo? Então, Isso, o crime de maus tratos. dá exemplos pra gente, o que Crime que de vocês maus tratos. pegavam lá, o que que rolava? Então, lá é o seguinte, é porque quando a gente fala de maus tratos, muita gente pensa em violência, ir lá, né, bater, matar, que tem muita coisa, tá. Atropelar propositalmente, que tá bastante em moda, né, que a gente vê aí no nas notícias. Mas quando a gente pensa em crime de maus tratos, a primeira coisa é aquele crime intencional violento, né. Tanto quanto pequenos animais, quanto grandes animais. Só que a mudança da lei, com a mudança da lei sanção, aumentou a pena para cão e gato, só. Então o que mais a gente pega é cão e gato. Eh, Quando a gente fala do crime de maus tratos mesmo, a primeira coisa, violência, né, arma de fogo, né, tiro, faca, queimadura, tudo que você pode Nossa, imaginar, mutilação, putz. tem de tudo. E a gente não faz exame só no animal, é importante a gente falar que a gente tem que ver todo tipo de vídeo, todo tipo de imagem. Então assim, para quem gosta, assim, mentalmente é muito difícil. E isso tudo chega pra gente. Eh, um um dos casos, os últimos, né, de repercussão aqui em Goiânia que foi um caso, foi aquele caso do pet shop, sabe, da cachorrinha da Luma, Qual? por exemplo, Me lembra aí. foi em junho, eu acho, de 2022. Uma tosadora agrediu a cachorrinha e Ah, bateu muito sei. nela e tinha imagens, lembra? Lembro, lembro, lembro. Esse teve uma repercussão grande, assim.
E são casos que a gente pega, e a gente tem que fazer exames em vídeos, né, para degravar toda a ação, como é que é, se a pessoa Nossa. teve aquela intenção, materializar, se a pessoa quis prestar socorro ou não, se foi algo que, assim, que ela sabia que ela podia estar provocando. É igual eu falei, nem muitas vezes não é muito objetivo, a gente tem que ver essas imagens e ir fazendo um raciocínio clínico ali, né, de um diagnóstico daquilo ali. E nesse caso vieram as imagens, a cachorrinha não morreu no ato em si, né, do espancamento da mulher, mas ela chegou a ser atendida em clínica, a clínica prestou absolutamente todo o amparo ali para ela e tal, mas infelizmente ela veio a óbito. Então a gente faz os exames nesse caso, que foi um caso de repercussão europeia, porque esse foi bem completinho. Nas imagens, nós fazemos análise da documentação técnica ali, de tudo que foi feito na clínica, os exames, como é que a cachorrinha estava, Hum. tudo. Porque é importante, isso também depois eu queria falar isso, tanto que é importante os veterinários que atuam em clínica documentar direitinho, porque, no final, e eu falo assim, não só para processo civil, tô pegando especificamente nesse criminal. No final, muitas vezes, quando o animal não vai a óbito, ou que o animal sobrevive, que é os casos bons, né, nós vamos embasar a perícia, a gente faz exame de medicina veterinária legal indireto, que é pra gente ver as lesões, o tipo de lesão. Por exemplo, teve uma fratura, o tipo de fratura poderia ter sido causada pela agressão em si, por um chute, por uma queda. Tem um caso que eu atendi e eu não atendi quando eu vou fazer, quando eu vou fazer palestra, né, falar de maus tratos, que eu gosto de falar muito dele. Tem um caso que a cachorrinha foi espancada, né, pelo então namorado da menina, e ela se perguntava muito, porque ela ficava nessa negação de ser o namorado dela que tinha Hum. feito isso com a cachorrinha, e ela falava: "Ah, mas ela não poderia ter saído de casa e ter sido atropelada?". Aí a gente vai fazer comparativo. Um cachorrinho de 4 quilos atropelado, que tipo de lesão a gente encontraria? Jamais do que a gente encontrou ali, porque ela não tinha nenhuma lesão externa. Depois, se quiser, eu conto direitinho desse caso. Mas a gente vai fazendo comparado. Por exemplo, essa cachorrinha, ela poderia ter sido atacada por outros cães? Não tinha nenhuma lesão externa, de dente, de laceração tecidual que a gente costuma ver. Então, a gente vai ter que traçar todo esse diagnóstico para fazer esse laudo. Enfim, são vários casos que a Uhum. gente pega que a gente tem que exercer aí nosso raciocínio. Mas quando a gente fala de maus tratos da parte criminal mesmo, esse caso que eu te falei que foi o namorado da menina, não foi na polícia que eu peguei na clínica mesmo, porque eu cuidava dessa cachorrinha durante muito tempo. Essa é a importância também do atendimento do veterinário aí, que tá fazendo o atendimento na ponta. Mas ela levou o processo para frente, ele foi acusado criminalmente, tudo, por um relatório que a gente faz na clínica. Então é Uhum. importante. É, documentar tudo, né. Sim, com imagem, é importante saber como o animal chegou, tirar bastante foto, ó, chegou com suspeita de facada, suspeita de tiro, os raios-x, os exames de imagens, os exames laboratoriais, tudo. Faz uma pastinha e envia que a gente faz sempre quando tem crime a se investigar, a gente faz o exame indireto também. Pelas Uhum. imagens a gente consegue ver muita coisa. Uhum. E assim, tem esses crimes, né, que envolvem violência, que são os mais óbvios, né, e tem os maus tratos sem violência, que isso é quando a questão dos maus tratos em si, quando a gente chega num local para ver, é uma questão de que, assim, que o animal tá tendo o seu bem-estar comprometido por negligência do dono ali. Ele sabe que tá fazendo isso com o animal, mas ele como é que fala? Ele escolhe persistir. Aí também enquadra em crime de maus tratos, tá. Uhum. Por exemplo, deixar o animal dentro do carro, com o vidro fechado, a gente já viu que dá problema, teve muitas coisas aqui em Goiânia. Deixar o animal acorrentado no sol o dia todo, acho que é o que a gente mais vê.
também notícias, principalmente interior, né? Deixar sem água, sem comida, cachorro para vigiar a obra é muito comum. Então, se a gente Nossa. consegue materializar tudo isso daí, ó, que o animal está tendo os seus requisitos ali de bem-estar comprometidos e a pessoa, né, a tutora ali, ou a responsável, poderia estar dando uma condição diferente, tem vários casos. Aí a delegacia que age, né? A gente vai. No caso do médico veterinário, nós vamos lá constatar. Esse animal tá ou não está sendo maltratado. Ele tá com esses. E a delegacia que vai seguir se vai ou não é, indiciar ele por maus tratos Aham. ou não. Mas a gente tem que materializar direitinho para saber se o animal está vivendo naquelas condições por vulnerabilidade social dos donos ou se é porque normalmente os donos não se importam com o animal e deixam ele lá no quintal, entendeu? Nossa. Teve, teve um caso que a gente atuou que a pessoa. Porque muito fala dos acumuladores, né, de animais. Aham. Só que quando você vai nos locais, eu não sei se você já teve. Vou falar oportunidade, vai soar errado. De ir em algum local de acumulador de animal. Não, nunca É, fui. é uma coisa assim que rompe a nossa bolha, porque a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado com o animalzinho que chega lá na clínica para ser tratado, cuidado com alguém responsável. Quando a gente vai numa casa de acumulador, tem 1 milhão de animais, lixo em todo lugar, urina, fezes. Você nota um certo descaso na casa, mas você nota que a pessoa vive exatamente na mesma Aham. condição que o animal, tá? Por exemplo, você vê que a pessoa não tem um asseio, ela vive ali no meio do lixo, ela realmente vive como aqueles animais estão. Então, não é porque ela está querendo fazer aquilo com os animais. Isso já necessitava de outro tipo de intervenção. Aham. Isso tem a parte psicológica, social, né? Então, uma pessoa dessa, ela precisa de ajuda, mas ela não é uma criminosa, você entendeu? Aham, sim. Agora, uma pessoa que vive dentro da casa dela, a casa toda arrumadinha, limpinha, você vê que as condições são completamente diferentes. E você chega lá no quintal do cachorro, onde o cachorro tá, ele tá vivendo numa casinha, no meio do sol, sem água, sem comida. Às vezes até tem, mas é aquela comida que tá cheia de formiga, cheia de inseto. Aquela água que tem o lodo ali. O animal não tem um local de sombra, não tem um local para descanso. Aí já é diferente. Aí vai muito mais também da conduta da delegacia, de como que a autoridade policial vai interpretar o caso para conduzir. Muitas vezes, e uma coisa que a gente aprende muito nessa questão, né, de fiscalização, a maioria das vezes a gente. Porque assim, aí são tantos gargalos, às vezes eu vou me perder no raciocínio, você pode me voltar. É o Tá de boa. seguinte, para onde que vão esses animais, entendeu? Esse é Aham. um gargalo muito grande da nossa atuação, tanto da perícia, quanto da veterinária, quanto da delegacia também. A gente trabalhando em conjunto, a gente vê. Aí beleza, a pessoa você vê que o tutor tem uma condição financeira razoável, não falo rico nem nada, tá? Falo vivendo de forma ali Uhum. asseada, com o mínimo de dignidade possível. E o animal não precisaria estar vivendo daquela forma. Então, assim, inicialmente a gente tenta conversar, tenta orientar, tenta falar para a pessoa: "Ó, não faz assim, faz assim". Porque muitas vezes, gente, é tão complicado, você entrar nessa esfera é muito complicado, porque a gente faz 90% de um trabalho que não é trabalho policial. É um trabalho de fiscalização, conscientização e educação, tá? Uhum. Que não era a gente que devia estar fazendo. A gente tem muito pouco recurso municipal, educacional, para seguir isso. Por exemplo, é muito difícil a gente recolher um animal quando não tá em situação de maus tratos com violência por causa disso. Vai levar para onde? Aham. Muitas vezes a gente consegue ONGs parceiras, mas a gente Lar temporário, sabe que né. não existe esse mundo perfeito. Uhum. É muito bicho, gente, vocês não têm noção. É por isso que eu gosto de falar sobre isso, porque quem tá saindo agora da faculdade, quem tá entrando nessa, que tem interesse por essa área, tem que romper a bolha. É muito animal, ninguém dá conta, tá? Nem a município que centro de zoonose não é abrigo de animal, centro de zoonose tem as funções específicas, não existe lar para todo mundo. Abrigo, que é o maior
Abrigo de animais, gente, abrigo é um local de Horrível, passagem, né? abrigo não é um local para o animal viver. Uhum, Não é. Então, assim, a gente vai num local desse, onde tem a questão do acumulador. Normalmente a pessoa gosta dos animais, né? Você vê ali que ela tá vivendo na mesma situação, mas ela mesma não tem o mínimo de dignidade. Vai recolher esses animais, vai levar para onde? uhum, Vai levar para o centro de zoonose? O centro de zoonose não recolhe, não é a função dele, né? Então, a gente tem muita falta de estrutura, muita falta de política pública, muita falta de direcionamento e também de entendimento do que é a função de cada um, sabe? Esse é um gargalo muito grande para o que a gente trabalha. Mas assim, 90% dos casos que a gente atua não é violência, né? Não é maus tratos com violência, são maus tratos que têm os indicadores de bem-estar comprometidos, e muitos deles por conta de vulnerabilidade social. Muitos uhum. deles. E aí, e quando também, só voltando no caso de acumulador, quando é caso de acumulador, o que que acontece? Se você não faz todo o tratamento ali psicossocial com essa pessoa, beleza, você tira os animais dela, daqui a um mês ela tá com outros Ela pega animais, de novo, né? É. entendeu? Pega de novo, porque não é o bicho ali, não é o problema, é o ambiente, o entorno ali da atmosfera que a pessoa vive. Uhum. Então tem muitas questões que precisam ser trabalhadas juntas. E a É. função aí do médico veterinário nessas áreas, eu fico brincando, a gente tem muito mais função educacional, muito mais função de conscientização. É óbvio de fazer a parte técnica e tal, mas a gente tem muita gente, muita coisa que é cultural, muita gente que é muito sem noção, que a gente tem que mostrar, falar: "Ó, não é assim que funciona". E muita gente que é ignorante mesmo, que precisa de orientação. Então, a gente tem que fazer toda essa parte, e Né. tem um gargalo muito grande aí nessa profissão. Bruna, 2 Eu coisas vou só emendando um aqui. no outro, né, desculpa. Não, a gente tem algumas perguntas aqui, mas tá legal, vai tomando sua aguinha aí. 2 coisas só, você estava falando aqui, eu olhei aqui no retorno, eu deixo aqui um tablet do meu lado para ter o retorno aqui da live, né. Eu tô com a cara de bunda tão grande, mas é porque esses assuntos de maus trato faz tão mal pra mim. Você falou assim: "Ah, a gente tem que ver muita imagem e tal". Graças a Deus, então, que eu não passei nesse concurso, porque, Bruna, isso me faz muito mal. Eu não dou conta. Você falando aqui pra mim, vai me É. embrulhando o estômago, eu vou ficando tão eu não consigo assistir vídeo de animal sendo espancado, maltratado, atropelado. Eu sou veterinário, eu consigo resolver quando ele tá ali na minha frente já, acontecer alguma coisa, mas ver vídeos me faz muito mal. E quando você falou assim que a gente tem que ver vídeos, não sei o que, eu falei: "Nossa, graças a Deus, então, que eu não passei nesse concurso, porque me deixa muito mal". Então, você vai falando aqui, meu estômago vai até embrulhando, então até peço desculpa pra quem tá assistindo a cara de bunda, porque realmente me faz mal mesmo, assim, sabe, Bruna? E segundo ponto, que a gente Hum. tem aqui no nosso canal da VetClass, a gente tem um podcast completo com a Cimeli e o João Paulo, né? O João Paulo é agente da Polícia Civil, ele que vai nas denúncias de maus tratos, inclusive, ele é o pai, ele que teve a ideia, né, de criar o grupo também de maus tratos na Polícia Civil. Então a gente tem, pessoal, aqui dentro do nosso canal da VetClass, procura aí, vai nos vídeos aí, tem um podcast completo de quase 2 horas com a doutora Cimeli, o João Paulo também, e é uma conversa excepcional. A gente fala sobre maus tratos, a gente fala sobre legislação, a gente fala sobre um pouco do histórico também, da criação do grupo de proteção animal. Então, quem quiser assistir, tem tudo aqui no nosso canal da VetClass, tá? Quer falar alguma coisa, Bruna? Tem perguntas pra você aqui, tá? Não, tá, não, já vou só para falar, assim, eu quando eu fui trabalhar com a veterinária, eu aprendi muito, que a gente tem muitos colegas ali na perícia criminal veterinária ali. Quando a gente entrou e tinha os peritos também do meio ambiente, que eu sou, assim, extremamente grata, que ensinaram tudo pra gente. A gente chega muito cru, né. Uhum. E os colegas lá, igual eu te falei, quando você me falou da live, eu falei pra você do meu colega também, que ia ser Aham. sensacional, assim, porque ele tá há muito mais anos que eu nessa. Mas assim, eu comecei a trabalhar na perícia veterinária já com o grupo de proteção animal. E o pessoal lá da delegacia, gente, só deixar assim, eu sou muito muito grata e muito, assim, fã do trabalho deles, porque Eu vai também sou. muito além ali da parte policial. É igual eu falei, a gente tem todo esse trabalho, uma preocupação. Porque eu também fiz alguns projetos junto com eles, então, assim, por convite deles, e sei que eles são engajados nisso, de fazer palestra, de conscientização em escola com criança. E Uhum. isso é tão importante, porque é só assim que a gente vai mudar lá no final, É. sabe? Isso é educação, E né? eu sou muito, tudo que eu aprendi com eles, dessa parte aí Aham. de
de crimes, né, de maus tratos. Ainda tenho muito, É. mas aprendi bastante com eles. Sou muito fã dos dois também, E a Bruno. Eu questão da só conheci. Ah, desculpa. Pode falar. não, pode falar. É só porque eu ia falar de ver vídeos, né. Ah, não, pode falar, pode falar. A gente, essa questão de você assistir os vídeos ali, eh, quando eu fui chamada pra trabalhar na veterinária, eu já tinha sido convidada algumas vezes, eu falei: "Deus me livre, eu não quero trabalhar com maus tratos não, já basta os animais que chega pra gente na clínica e a gente tem que ver o bichinho sofrendo e tal", e muitas vezes a gente vê que não tem destino. Mas quando eu fui pra lá, eu vi o tanto que é necessário pessoas que gostam, que são empenhadas nisso, se sacrificar, porque é um sacrifício É, mental, com assim, principalmente certeza. nossa, gente, pra quem gosta. A perícia em si, a perícia é muito técnica, nós temos que ser completamente imparciais. Uhum. Então, o que que eu pensava? Eu falava: "Nossa, isso tá acabando com a minha saúde mental", mas é uma coisa que vale a pena eu me sacrificar, porque, querendo ou não, é o meu laudo, o meu parecer É, técnico, é o meu trabalho bem feito, que vai dar alguma consequência para essa pessoa. Então isso acaba dando um combustível, mas é. realmente é muito desgastante, porque a gente pega muito É, eu caso. eu perguntei isso para o João Paulo também, porque como ele é o agente que tá lá no negócio, né, eu perguntei: "João Paulo, e aí, como é que você faz para controlar e tal?" E quem que quiser saber a resposta, tá lá no nosso podcast, dá uma olhadinha lá, tá aqui no nosso canal. E, assim, eu sou muito fã dos 2, muito fã. Eu conheci do grupo lá, eu conheci os 2. Inclusive eu conheci a Cimeli quando eu estava indo pra empresa onde eu era dono, trabalhava, e um cara atropelou um cachorro na minha frente por querer mesmo, assim, e foda-se, foi embora. E aí eu peguei essa cachorrinha, levei pra clínica, infelizmente ela faleceu, tá tudo rompido já. E aí eu fui até a delegacia pra dar queixa e tudo mais, e conheci a CIMED lá, e eu vi que realmente o trabalho deles é muito sério. Assim, o pessoal gosta demais do que eles fazem lá, são extremamente competentes. E aí depois teve outro caso, inclusive dentro da minha clínica, um funcionário que agrediu um cachorro no banho-tosa, e eu não fui conivente, eu demiti ele por justa causa, ainda levei o processo pra frente lá na delegacia com a Cimeli falou assim: "Ó, Rafael, muita gente dá pra trás, você vai continuar?" Eu falei: "Vou, vamos até o último recurso aqui, porque é inadmissível isso, sabe?" E então é uma coisa que eu sempre falava: "Pessoal, jamais, em hipótese alguma, faça mal para o animal, agrida, tudo mais." Então levei pra É. Cimeli, eu vi o tanto que o trabalho deles é muito sério, sou muito fã deles, e quem quiser conhecer um pouco mais, novamente, aqui no nosso canal tem um podcast, uma conversa com eles muito, muito legal.